É importante a gente frisar que o preconceito, cada vez mais, ele tem sido, de alguma forma, derrubado, diminuído. Uma vez que as pessoas estão se tornando mais conscientes da necessidade de ter um cuidado da saúde, que nós chamaríamos isso de autocuidado, e estão se preocupando com isso. Isso é uma mudança de postura, principalmente ligada à cultura do médico e do paciente do sexo masculino. Então, os homens estão se preocupando mais com a sua saúde, de uma forma geral, incluindo aí a prevenção também do câncer de próstata. Mais especificamente a questão do preconceito, a partir do momento que as pessoas acabam fazendo mais os exames, se quebra um pouco desse tabu de se fazer o exame. E as pessoas acabam discutindo mais o assunto e, com isso, nós observamos que muitos pacientes hoje em dia não têm mais essa restrição que já houve no passado em relação ao exame da próstata. Mas, doutor, então vamos lá. De quem que nós estamos falando afinal, né? O que é essa tal de próstata? Essa pergunta é bem interessante porque é um órgão que fica numa localização difícil de explicar, né? Então, a próstata é uma glândula pequenininha, tem tamanho aproximado de uma noz e, ao longo da vida, ela vai crescendo, né? Naturalmente, esse processo de envelhecimento do homem leva também ao crescimento dessa glândula. Como ela tem uma localização próximo à bexiga e à uretra, ela acaba acarretando alguns sintomas urinários, dentre eles uma certa dificuldade para urinar e também um aumento do número de vezes de ir ao banheiro, principalmente à noite. Mas a pergunta é, o que a próstata faz? Qual é a função dela? Então, a próstata é uma glândula que produz fluido, chamado fluido seminal, que fica armazenado nas glândulas seminais, que é importante no momento da ejaculação, porque ela tem nutrientes que vão ajudar os espermatozoides a ter vitalidade fora do corpo do homem. Então, ao ejacular com esse fluido, existe uma possibilidade maior de haver a fecundação. A próstata, durante a sua curva de crescimento natural, ela acaba tendo alguns picos de crescimento. Então, a partir da quinta década, em torno dos 55 anos, existe um crescimento natural acentuado da próstata, que vai até os 65. Essa é a fase da vida do homem que a próstata mais cresce. Depois dos 65, ela vai entrar numa curva de crescimento lento e vai até o fim da vida. Então, nós estamos falando aqui do crescimento benigno da próstata, né? E a campanha, na verdade, aborda também o crescimento da próstata que pode ser relacionado ao câncer. Outra informação importante é que o homem pode ter uma próstata pequena, sem muitos sintomas urinários, porém com câncer. Ou uma próstata maior, com sintomas urinários, sem câncer. Então, o tamanho da próstata não está relacionado à incidência ou não do câncer de próstata. Nisso que a Camila acabou de falar, eu acrescentaria um dado que no homem, né, a maior causa de câncer é o câncer de pele. Nós vivemos num país tropical, por incidência de raios solares, então a causa maior de câncer no homem é o câncer de pele não melanoma. Ele é nitidamente assim, bem acima dos números de casos que nós temos de câncer de próstata. Em segundo lugar, então, vem o câncer de próstata. Aproximadamente 65 mil novos casos por ano. A questão dessa prevalência do câncer, ele tem sido entendido que a partir do momento que a população se torna mais consciente da doença, acaba indo buscar mais fazer a prevenção e, com isso, se descobrir um maior número de casos da doença, da próstata. Então, o que nós estamos falando aqui? Foi falado agora há pouco a respeito de mortalidade. Então, o que se tem observado nos últimos anos? É que a incidência de diagnóstico de câncer de próstata vem aumentando, mas a curva de mortalidade vem decrescendo, justamente pelo diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esses pacientes que naturalmente acabam tendo uma evolução para óbito, geralmente são pacientes que têm
um tipo histológico, que a gente chama, né, de câncer mais agressivo, ou são também aqueles pacientes que já foram, onde foram feitos os diagnósticos já no momento mais avançado da doença. Então, o reforço é sempre garantir que a pessoa procure o serviço público de saúde. Nós dispomos hoje aqui no Brasil de exames de prevenção da próstata, que dentre eles o PSA, a gente vai falar alguma coisa mais, em que há a cobertura do SUS para fazer esse exame. Isso foi uma lei aqui no estado de São Paulo, que surgiu a partir do governo do Dr. Mário Covas, e que ele instituiu o programa de prevenção do câncer de próstata, que foi algo revolucionário em termos de medicina preventiva e acabou abrangendo um número grande de casos. Então, de lá para cá, os casos de próstata, de tumores de próstata, têm sido amplamente diagnosticados em vários centros do estado de São Paulo e do Brasil, e com isso, nós não só estamos oferecendo aos pacientes uma longevidade, um maior tempo de vida, como também uma melhor qualidade de vida, porque quando diagnosticado o câncer numa fase inicial, pode chegar a mais ou menos 90% da cura da doença. Então, essa estatística é sempre importante frisar. Por quê? Porque é um incentivo ao homem buscar fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Porque se ele é descoberto em uma fase precoce inicial, a possibilidade de ele ficar curado é muito grande. Então, reforçando isso, né? Nós temos os exames disponíveis hoje pelo SUS, nós temos profissionais habilitados para fazer isso e temos a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce do câncer, levando à cura da doença quando na fase precoce.